Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 15, um livro psicografado por Chico Xavier. Nós então terminamos o episódio anterior com a morte de Lívia e ela então, como dissemos, ela e todos os mártires eram recebidos por uma equipe de anjos, de espíritos de luz no mundo espiritual. Eles eram recebidos com grande júbilo, com corais, com flores perfumadas, como verdadeiros heróis, que era realmente o que eles eram. Lívia, especialmente, ela é recebida pelo próprio Jesus. E Jesus fala diretamente a ela, o que é uma grande honra. E ele diz o seguinte, eu vou ler esse pedacinho, tá bom? Ele diz: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra e todos os progressos humanos forem utilizados para o extermínio, a miséria e a morte, derramarei minha luz sobre todos aqueles que vibrarem com o meu reino. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que abrirá suas entranhas em dolorosos cataclismos. Então direi: ó Jerusalém, nós somos Jerusalém. Percebe então o que Jesus, a mensagem que ele deixa para Lívia é assim: olha, quando o caos se instalar, eu vou derramar a minha verdade, a minha bênção, a minha proteção a todos aqueles que sintonizarem com o meu reino, a todos aqueles que vibrarem com o meu reino. Por isso que a gente não deve desistir de fazer o bem, de lutar por tudo nobre, bom, justo e verdadeiro, porque nós estaremos vibrando nessa faixa para sermos identificados nessa faixa e merecermos então, não sabemos como será exatamente, mas merecermos uma vida melhor, uma terra melhor, um governo da terra melhor, não é? E tem também aquela parábola que pergunta para Jesus: mas Jesus, nessa sua parábola, você está deixando a erva daninha crescer junto com a boa semente. Ele fala: é essa a ideia mesmo, deixa que todos cresçam juntos. Uns serão identificados pela erva daninha, que é o fruto que eles dão, outros serão identificados pelos frutos que eles dão, de trabalho, de honestidade, de perseverança. Então, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, deixa que todo mundo cresça e viva junto, e na hora de ceifar, eu vou saber quem está dando bons frutos e quem não está dando. Então, é o nosso desafio crescer, viver no meio dessa loucura, dessa insanidade, dessa corrupção. Por quê? Porque isso também nos ensina. E isso pode fazer duas coisas: ou nos desviar ou nos fortalecer em nossa decisão de seguir o caminho do bem. Então, por isso precisamos estar atentos, porque o tempo todo a gente faz escolhas de qual dos dois caminhos a gente quer fazer. E estas escolhas determinam as nossas vibrações. A gente vai vibrar, que é uma mensagem sem palavras, a vibração, de acordo com a escolha que fizemos. E é por isso que Jesus quer que todos estejam juntos nesse momento, cada um vibrando na sua faixa, e ele vai decidir depois o que fazer com cada um, não é verdade? Então essa foi a mensagem que ele deixou para Lívia. E a Lívia, enquanto Jesus falava, flores perfumadas azuis caíam do céu e assim limpavam o corpo de todos que estavam ali ouvindo.
No mundo espiritual é assim, quando o espírito é muito evoluído e ele vem falar aos outros, ele normalmente é acompanhado de um perfume maravilhoso e as pessoas se sentem elevadas e energizadas. E era isso que acontecia a todos que estavam ali ouvindo Jesus falar com Lívia. E ele fala então que Lívia agora tem méritos para ser levada para regiões celestes mais altas. Quando a gente fala em região mais alta, normalmente são regiões que você não precisa mais reencarnar. Normalmente, pode haver exceções. E Lívia, como todo espírito evoluído, agradece muito a Jesus, mas pede para voltar à Terra para velar o caminho do homem a quem ela amava, que era Públio Lentulus. Então é assim, os espíritos evoluídos, quando eles ascendem, como era o caso da Lívia, ao invés deles quererem subir mais alto ainda para ficar em regiões celestes, eles querem descer para a Terra para ajudar quem eles gostam a chegar no mesmo patamar que eles. Os espíritos evoluídos é o contrário, eles querem subir e esquecer todo mundo que está lá embaixo. É por isso que não conseguem. É uma característica dos espíritos evoluídos negarem o convite de subir a regiões celestes mais altas para que eles possam ajudar os que estão aqui embaixo. E é uma característica de quem está aqui embaixo querer subir em detrimento de querer ajudar. E aí não consegue, né? Não consegue, porque você precisa ter aquela faixa vibratória de querer o bem. E dizem, inclusive, que o Dr. Bezerra de Menezes foi um dos convidados por Maria de Nazaré a ascender, a ir para uma região celeste maior, mais alta, e ele teria dito a mesma coisa: ai, muito obrigada, agradeço muito, mas sabe que eu não posso continuar aqui na Terra ajudando o pessoal até que eles consigam ascender assim como eu também? É uma característica muito nobre dos espíritos de luz. Então, ela recebe a autorização de ficar velando pela vida de Públio Lentulus e tem outros trabalhos também, mas ela consegue a permissão de continuar ajudando Públio, o marido. E ela e o velho Simeão, lembra o velho Simeão que morreu com as chicotadas na cruz do próprio quintal? Ele também é um espírito evoluidíssimo e começa a trabalhar junto com a Lívia no mundo espiritual. E os dois um dia recebem a permissão de entrar no palácio onde Lívia morava com o Públio, para entrar ali, para ver como é que estava a filha, como é que ele estava, como é que estava a Ana, se eles precisavam de alguma coisa. Vocês sabiam que quando a gente tem merecimento, os espíritos de luz vêm nos visitar e nos ajudam? Sabe aquela angústia que passa? Sabe aquela resposta que você está esperando que dá certo? Sabe aquele confronto difícil que você precisa ter e você tem e não tem exaltação de ânimos e a conversa é boa? Então, às vezes isso tudo é a ajuda dos espíritos superiores que vieram ao nosso socorro por nosso merecimento e por nosso pedido também. Muito bem. Então Lívia e Simeão entram no palácio e encontram Públio, sabe como? Lembra que a Lívia tinha uma cruz de madeira tosca, assim, bem rudimentar, feita pelo velho Simeão? Ela só orava com aquela cruz? Pois é. Públio vai até os aposentos de Lívia, pega, guarda tudo que é dela de uma forma carinhosa, ele pega a cruz. E quando eles entram no palácio, Públio está ajoelhado, segurando a cruz e orando. Lindo, né? Então, ele finalmente foi convertido ao cristianismo. E ali orando, chorando de saudades, querendo se elevar, querendo reaver os seus débitos, pagar as suas contas morais. A Lívia beija a fronte de Públio e ele não sabe por que motivo ele começa a se sentir bem. Sabe quando você ora e você fala, por
por que eu não orei antes? Estou me sentindo tão bem, tão leve. E às vezes é isso, sabe? A gente recebe ali uma presença, uma ajuda de uma presença espiritual forte, não é? Então a Lívia beija ali a fronte e ele se sente mais cheio de vigor, de coragem. Daquele dia em diante, Públio passa a procurar os ensinamentos do mestre e a se preocupar em não julgar precipitadamente e a ver o perdão como amoroso esquecimento. É muito lindo isso, né? Porque quando falam pra gente, você tem que perdoar, às vezes falta-nos ferramentas para perdoar, não é? E se você vê o perdão como um amoroso esquecimento, você diz assim, realmente a pessoa me ofendeu, passou dos limites, pisou feio na bola, chutou o pau da barraca, mas sabe o que é? Eu tô tão bem comigo, eu tô tão em paz comigo, eu tenho tanta proteção de Deus que eu vou esquecer. Assim, ela fez, mas não vou levar em conta, eu não vou passar recibo. O Chico Xavier que dizia isso. Dizia assim, olha, não passe recibo às ofensas, porque a pessoa ofende a gente e a gente ainda passa o recibo da ofensa, registra e dá lá. Você não tem que passar recibo da ofensa. Ofendeu? Tentar esquecer, pede ajuda. Deus, me ajuda a esquecer, eu não quero ficar com esse peso dentro de mim. E quando a gente pede, a gente recebe. E aí você cria uma condição de desculpar automaticamente, assim. Amoroso esquecimento. Eu esqueço em nome do amor, em nome da paz que eu quero ter. É por isso que eu esqueço. Você se desvencilha daquilo, você desmembrana, você desembaraça e aquilo vai, e você acende. Você cria uma condição moral de você estar com você mesmo, ninguém vê, é você com você mesmo, e já é o bastante, e já é o suficiente. Bem, enquanto então Públio estava se reerguendo moralmente e encontrando grande alento no Evangelho de Jesus, dentro da própria casa, sua filha Flávia, que vivia praticamente só, porque o marido Públio vivia nas noitadas com a Aurélia, a amante, né? Filha da Fúvia, lembra? O que acontece? Ela torna-se cega. Por que ela se torna cega? Porque a amante do marido infiltra uma serva na casa dela que envenena a maquiagem dela. E conforme ela usava aquelas maquiagens nos olhos, aquilo ia levando uma extrema toxicidade aos olhos e ela tornou-se cega, envenenada pela serva da amante infiltrada dentro de casa que envenenava a sua maquiagem. Além disso, lembram lá em Cafarnaum, quando ela era uma garotinha, que ela tinha lepra, ela tinha as feridas no corpo? Por causa desse envenenamento, que não envenenou só os olhos, envenenou o corpo todo, as feridas purulentas dela voltaram a se manifestar. Então Flávia ficou cega e as feridas voltaram a se manifestar em seu corpo, e ela tinha como alento a presença do cunhado, Agripa, o irmão de Plínio. Ele amava a Flávia, mas era super respeitoso ali com ela, e ele era um grande alento porque era um amigo que conversava, que consolava ela. E vocês se lembram que os três eram apaixonados? O Plínio, que casou, o Agripa, o irmão, o cunhado dela, e ela também tinha o amor de Saul, só que o Saul não tinha a honra que a Agripa tinha, e no próximo episódio vamos entender o que ele fez para conseguir conquistar Flávia. Bem, queridos amigos, espero ver vocês no próximo domingo. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.
Mosoruan ay kiko na hamungku Johan chis bonito pasu Ya chai wang wei nya su